Olá, meu nome é Marcos Ramon e hoje a minha ideia aqui é falar mais uma vez sobre mitologia grega. A minha ideia mais especificamente é falar sobre humanos que enganaram a morte. Tem mais de um, né? Por isso que eu botei humanos que enganaram a morte, mas eu vou falar só de um hoje, o outro vai ficar para outro momento. Eu achei que seria interessante tratar os dois juntos, mas depois eu vi que ia ficar meio grande, né? Então a ideia hoje é falar sobre um personagem chamado Asclépio. Asclépio vai ser considerado o deus da medicina, mas curiosamente ele é filho de um personagem de um deus que é o deus da medicina, que é o Apolo. Apolo é deus da música, da medicina, do sol, enfim, de inúmeras coisas. Mas a história do Asclépio começa quando Apolo se apaixona por uma mortal chamada Coronis. Ele seduz essa mulher e nessa relação entre ele e ela acaba engravidando. Mas ela não quer continuar com ele. Na verdade, isso acontece muitas vezes nas histórias do Apolo. Ele é muito bonito, seduz as mulheres, mas elas não querem ficar com ele. E aí ela começa a se relacionar com outro homem, com um homem no caso, né, especificamente, chamado Isis. E aí o Apolo descobre, numa das versões, ele descobre porque ele tem o dom da profecia. Na outra versão, ele manda um corvo que vê a relação entre eles. E aí o Apolo então mata os dois com uma flecha, tira uma flecha e mata os dois. No momento em que eles vão ser cremados, que é importante lembrar que o rito fúnebre deles envolvia a ideia de queimar o corpo e colocar as moedas nos olhos, porque o Caronte ia receber essas moedas. O Caronte é o barqueiro que vai fazer a travessia para o mundo dos mortos. Então, no momento que o corpo dele está ali sendo queimado, o Apolo lembra da criança, ele sabe que a mulher estava grávida, que a Coronis estava grávida. Então ele vai lá e tira a criança da barriga dela, ela já pegando fogo, ele tira a criança da barriga dela e salva essa criança, e aí, enfim, a criança está viva, sabe-se lá como, né? Coisa da mitologia. Então esse é o menino chamado Asclépio. E aí ele entrega esse menino para ser criado pelo Quiron. O Quiron é um centauro que é bem importante na mitologia grega. Ele vai educar, por exemplo, o Aquiles, o Jasão, enfim, ele tem um papel importante em várias histórias da mitologia. Mas é importante já entender o nascimento do Asclépio como um renascimento. De certa maneira, isso vai ter a ver com todo o conjunto da história dele, né? Ele já estava ali junto com a mãe morrendo e aí ele renasce pelas mãos do pai. Pelo que se diz, Apolo dá a ele o dom da medicina, talvez até o dom da profecia, e ele cresce, educado pelo Quiron, se torna médico, se torna um grande cirurgião. Mas ele acaba recebendo de Atena um dom que é determinante, que é o dom de ressuscitar os mortos. Como é que funciona isso, né? Na verdade, ela não dá, assim, uma capacidade mágica para ele ressuscitar os mortos. Acontece que Atena ajudou Perseu a derrotar a Medusa. Você vai lembrar disso na história do Perseu. Ele derrota a Medusa com a ajuda de Hermes e Atena. No momento que o Perseu corta a cabeça da Medusa, do sangue dela nasce o Pégaso, o cavalo alado, mas também acontece uma coisa estranha, que é de duas veias, uma veia do lado esquerdo começa a sair um veneno que pode matar qualquer ser humano, e da veia que vem do pescoço dela, que é a veia do lado direito, sai um remédio miraculoso que ressuscita os mortos. É esse remédio que sai ali misturado com o sangue dela que a Atena entrega pro Asclépio. A gente não sabe bem porquê, mas enfim, ela entrega isso pro Asclépio, e o Asclépio começa a utilizar isso para poder ressuscitar os mortos. E aí ele começa a gerar um desequilíbrio na Terra. E isso começa a se tornar complicado. Zeus fica preocupado com isso, né? Se de repente ninguém mais morrer, a ideia das gerações vai acabar, não interessa mais quem é pai, quem é filho. Os homens vão ficar menos tementes aos deuses. O planeta vai ficar ultrapovoado, a vida vai ser insuportável, enfim, vai criar aí uma situação insustentável. Então Zeus decide matar o Asclépio, e ele mata o Asclépio jogando um raio na cabeça dele, mata ele, enfim, acabou. O Asclépio não existe mais. E aí o Apolo então fica com ódio, fica com uma raiva gigante, porque ele amava esse filho, então ele vai correndo o mundo matando ciclopes para se vingar. Em outra versão, não são ciclopes, mas os filhos dos ciclopes, porque às vezes se diz que os ciclopes são imortais. E por que os ciclopes, né? É importante dizer isso. Foram os ciclopes quem deram pro Zeus o raio, o trovão, enfim, né? As armas que ele tem. Então, por isso ele vai fazer isso. Zeus fica com raiva do Apolo, né? Acha que ele está sendo injusto com ele, que é o pai de todos os deuses, e prende o Apolo no Tártaro. Leto, que é a mãe do Apolo, sente pena do filho, intercede por ele,
E Zeus então liberta o Apolo, mas condena ele a passar 1 ano cuidando do rebanho de um mortal chamado Admeto. Esse personagem vai ser importante em outras histórias, mas enfim. Você já percebeu também que todas as histórias da mitologia se conectam, né? Então, mas ele vai estar em outro contexto, outra história, mas ele é uma pessoa que vai ter um papel preponderante em algumas circunstâncias. Mas enfim, o Apolo é condenado a trabalhar para ele ali durante 1 ano, mas não só isso. O Zeus, para redenção do Asclépio, decide transformar ele numa constelação, que é a constelação Serpentário. Serpentário significa aquele que leva a serpente. E isso tem a ver justamente com o que vai se tornar o símbolo da medicina, que é o caduceu. Caduceu, a palavra caduceu significa cetro do arauto, ou seja, cetro do mensageiro. O Hermes, por exemplo, carrega um cetro que não é esse mesmo do Asclépio. Hermes, porque Hermes é justamente o deus mensageiro. E é importante dizer isso porque o caduceu ele tem justamente uma serpente, né, circundando esse objeto. E representa o símbolo da medicina porque a serpente teria essa qualidade, digamos assim, de mudar de pele. Então já algo conectado aí com aquilo que o Asclépio fazia, que era meio que ressuscitar. A serpente seria um símbolo disso. E por isso ele se torna essa constelação do Serpentário. Isso é o que a gente chama na mitologia de apoteose, ou seja, ele vai em direção aos deuses, né? Ele tem uma ascensão divina, é uma recuperação dele, uma redenção dele a uma nova condição, e por isso ele se torna meio que um semideus, logo o deus da medicina. É importante dizer também que o Asclépio teve muitos filhos. Entre esses filhos, ele teria sido pai de uma mulher chamada Ígia, daí higiene, algo diretamente ligado à medicina. Numa outra versão é importante dizer que ele teria se casado com uma mulher chamada Ígia, não seria pai dela, né? Enfim, mas tem essas divergências. Uma outra filha dele seria a Panaceia. Panaceia é o remédio universal, então várias conexões com esse elemento da medicina, e os filhos dele teriam sido também seguidores e divulgadores dessa arte, que é a arte da medicina entre os humanos. Como eu falei, é uma história que trabalha esse elemento de enganar a morte, ou de mostrar como a morte é um elemento determinante na existência humana, mas a minha ideia é em outro momento voltar com outro personagem que ele tem uma característica mais específica de enganar a morte mesmo, né? De ser aquele que vai enganar a morte, que é um personagem bem famoso chamado Sísifo, mas fica isso para um outro momento. Aqui, o que eu queria falar hoje era sobre Asclépio. Espero que você tenha gostado da maneira como eu apresentei a história, e é só por enquanto. Até mais, tchau!